Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Renda Passiva. Eu sou Michel Moreira, criador do canal. Antes de mais nada, eu gostaria de falar aqueles termos comuns, né, nos vídeos aqui no YouTube. Se gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e divulgue para as pessoas que você acha que é importante conhecer sobre o mercado financeiro, sobre investimento e sobre esse conteúdo que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, assim, no mercado financeiro, né, existe a renda variável, a renda fixa. No primeiro vídeo que eu falei aqui no canal sobre poupança, sobre o segundo vídeo sobre tesouro direto, e hoje eu quero fazer um apanhado geral sobre uma sopa de letrinhas. Uma sopa para nós, uma sopa Que muitas vezes confundem as pessoas. Na teoria seria para facilitar o entendimento, para resumir as coisas de uma forma mais simples, mas a gente sabe que às vezes não é isso que acontece. Então, CDB, CDI, LCI, LCA, IPCA, Selic, são todas nomenclaturas que é simples, é fácil de se entender para quem conhece, mas para quem não está familiarizado ainda, que a minha ideia do canal aqui especialmente é para as pessoas que estão iniciando no mundo dos investimentos, se tornar uma coisa mais fácil de entender, tá? Então, o que é um CDB, tá? Primeiro, CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar para um banco. Então o banco vai pegar esse dinheiro, vai emprestar para uma pessoa através do cheque especial, através do financiamento de imóvel ou financiamento de um veículo. Então esse processo de emprestar o dinheiro para uma pessoa, e geralmente as pessoas pegam o dinheiro emprestado do banco e não emprestam dinheiro para o banco. Então isso é o CDB, em resumo. Você vai emprestar o seu dinheiro para o banco vai te pagar uma taxa. Essa taxa pode ser uma taxa pós-fixada ou uma pré-fixada. Então você pode fazer um empréstimo com uma taxa para receber esse dinheiro, uma taxa pós-fixada para receber esse dinheiro em 6 meses, um ano, ou que tenha uma liquidez diária. Você recebe o dinheiro a partir do momento que você quiser sacar, né, com um pós-fixado. E tem CDBs mais longos, aí de 2, 3, 4, 5 anos. Uma vez eu fiz um CDB de 5 anos que estava pagando uma taxa de retorno bacana. Foi pré-fixado lá em 20% ao ano. Então você combina com o banco que você vai emprestar. Nesse caso eu combinei com o banco que eu ia emprestar um valor para o banco e depois de 5 anos ele ia me retornar esse valor com em torno de 20% ao ano de rentabilidade, tá? Então isso é o CDB, tá? O que é o CDI? O CDI nada mais é que a taxa Selic menos 0,10%. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa usada pelos bancos para emprestar dinheiro entre si. Então um banco, às vezes ele está um pouco descapitalizado, tem muita operação de crédito que ele realizou e ele precisa tomar dinheiro emprestado de um outro banco. Então para ele pagar esse outro banco, para ele combinar os juros que ele vai pegar esse dinheiro emprestado de outro banco, ele usa o CDI. Então CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa que a gente usa também para referenciar muitas das nossas aplicações. Então quando você escutar que você tem um CDB para investir que paga 100% do CDI, significa que hoje a taxa Selic está em 12,75. Você vai emprestar o seu dinheiro para um banco que vai te pagar 12,65% ao ano, que é Selic 12,75 hoje, né? Menos 0,10%, que seria 10 base points, né? Então isso seria o CDI, tá? A taxa Selic, como eu já expliquei para vocês, ela é a taxa referencial dos juros no nosso país. Então a Selic é usada para muitos títulos também de renda fixa. Também existe CDBs atrelado a Selic, né? Então é usado a taxa Selic, conforme ela vai subindo ou ela vai diminuindo, você tem um ganho maior ou um ganho menor, né? Então o governo usa ela para controle de inflação, basicamente, tá? E o IPCA, né? A sigla IPCA. IPCA, como eu já falei também em outros vídeos, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então o IPCA é um mecanismo usado pelo governo, é um índice para medir o preço, o custo dos produtos, e ele varia entre um salário mínimo até 40 salários mínimos nas famílias. Então você pode ver que ele tem uma amplitude muito grande. O governo, então, de R$ 1.100
a R$44.000, né? É usado para medir a inflação nas famílias, né? nesse intervalo de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Então isso seria o IPCA, ok? O que é uma LCI? A LCI é uma letra de crédito imobiliária e a LCA é letra de crédito do agronegócio. Todos os dois investimentos são isentos de imposto de renda. Então, o lucro que você tiver quando você emprestar um dinheiro para um banco, quando você investir numa LCI, porque as LCIs e LCA são emitidas por banco também, então você tem uma conta numa corretora, vai através de lá escolher os produtos para investir. Dentre eles estão lá, você vai achar LCI e LCA. Os bancos que emitem LCI e LCA, eles são obrigados a investir, né, a LCI, esse dinheiro captado com a LCI na letra de crédito imobiliária e o LCA, letra de crédito de agronegócio. Então, o governo usa isso para estimular esses dois setores que são muito importantes para a economia, né? Tanto o imobiliário quanto o agronegócio. E investindo esse dinheiro, as pessoas investindo em LCI e LCA têm o benefício de não pagar imposto de renda sobre o lucro, tá? Então, assim, são poucas as aplicações que o governo não taxa o imposto de renda sobre o lucro, né? A poupança é uma delas, né? Mas como eu já falei, como a poupança, quando a Selic está em 8,5%, ela se limita a 70% da Selic. Então hoje está em 6%, mais ou menos. Porém, se você encontrar uma LCI hoje pagando 100% do CDI, você vai estar tendo uma rentabilidade de 12,65% ao ano sem imposto de renda. Então vê que é um investimento muito melhor que a poupança, né, pessoal? Sem contar também que ele é garantido pelo FGC, mais uma sigla, Fundo Garantidor do Crédito. O que é o FGC? O FGC nada mais é que um aglomerado de bancos que se reuniu para criar um fundo para proteger os seus investimentos, o seu patrimônio, caso algum dos bancos no país quebre, tá? Então, digamos que você investe num CDB do banco lá da Amazônia, e esse banco quebra, né? Então, o FGC vai te cobrir até 250 mil por CPF por banco, limitando a R$1 milhão, tá, pessoal? Então, se você tem 4 CDBs em 4 bancos diferentes, cada banco você tem 250 mil reais, até 250 mil investido, então você está protegido pelo FGC, tá? A LCI, LCA, CDBs são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, então são investimentos super seguros. Como eu falei, a LCI e LCA, o interessante dela é que ela não tem imposto de renda, então isso é uma vantagem competitiva. Tem algumas LCIs que você consegue com liquidez para 90 dias, 180 dias ou um ano, né, 365 dias. Então, assim, é um prazo, vamos dizer, curto, né? Para o mundo dos investimentos é um prazo curto, é um curto prazo, então é interessante, eu acho interessante, é mais uma forma de você diversificar o seu investimento também, tá? E por fim, os CRIs e os CRAs e as debêntures, tá? Qual que é a diferença, por exemplo, do CRI e do CRA? O CRI significa crédito de recebíveis imobiliários e o CRA, crédito de recebíveis do agronegócio. Simplificando, são créditos que as empresas emitem para captar o dinheiro antes de construir um imóvel e investir no agronegócio, no caso dos CRAs, e eles combinam com você que vão te devolver esse dinheiro com juros lá na frente. Porém, é um produto emitido direto pelas empresas, então você não tem cobertura do FGC, tá? Então a garantia é que a empresa vai te pagar, é lastreado em imóveis, né? É lastreado em projetos de agronegócio também, mas não existe essa garantia do FGC, então é um pouco mais arriscado. E os prazos geralmente dos CRIs e dos CRAs são mais longos, né? E as debêntures, que elas são emitidas pelas empresas também, tá? Então, por exemplo, uma empresa quer investir no crescimento dela, ela emite uma debênture e combina com você que ela vai, depois de um período ali de 1, 2, 3, 5 anos, te devolver esse dinheiro com juros também. Só que esse investimento também não é coberto pelo FGC, então é o risco de empresa. Existem empresas de rating que fazem avaliações, né, para nos dizer como investidores se aquela empresa é uma boa ou não pagadora de dívida, né? Então
é uma análise um pouco mais criteriosa que você tem que fazer. Mas todos isso são renda fixa, tá, pessoal? Então, LCI, LCA, CDBs, CRI, CRAS, debentures, são tudo produtos de renda fixa. Algumas diferenças entre elas, né, como eu expliquei. A maioria delas é atrelado a pós-fixado Selic ou IPCA, ou pré-fixado, às vezes os dois juntos, tá? Existem situações que você pode receber o IPCA, né, que é variável, mais uma taxa fixa, mas basicamente seriam esses os produtos de renda fixa disponíveis para você, investidor. E aquilo que você vai escolher, você tem que entender, analisar por qual período você quer, qual é o seu apetite ao risco, né? Por exemplo, de novo falando sobre CRIs e CRAS, tudo no mundo dos investimentos tem a questão de risco-retorno. Então, se você quer um retorno maior, você vai ter que tomar um risco um pouco maior também. Ah, Michel, eu não estou contente com o CDB pagando 100% do CDI. Então, eu quero investir num CRI que vai me pagar 120%, 130% do CDI. Você vai ter um ganho maior, porém o seu risco também vai ser maior, tá? E também as questões de prazo, né, pessoal? Como eu falei, as LCIs, por exemplo, elas pagam, muitas delas 90%, 95%, até 100% do CDI, porém você tem que deixar o teu dinheiro lá por 6 meses, 3 meses, 1 ano, e às vezes você não vai ter aquela liquidez imediata num caso de emergência, num caso que você precisa usar esse dinheiro. Então, avaliar bem a questão do período que você vai precisar desse dinheiro para decidir melhor qual o seu melhor investimento, né? Lembrando também que os CDBs, eles você tem que usar a tabela regressiva do imposto de renda, né, que começa com 22,5% e vai até 15% sobre o lucro que você tem no investimento. Então é mais uma questão que tem que ser levada em consideração também na hora de investir. Tá bom, pessoal? Mas basicamente é isso. Agradeço por quem ficou até o final do vídeo aqui. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês sobre essa sopa de letrinhas aí do mercado financeiro, né, da renda fixa. E deixe nos comentários aqui se vocês tiverem dúvidas, de alguma forma eu puder ajudar. Me sigam lá no Instagram também. E até o próximo vídeo.